Eu sou o Tamer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso tema hoje, 7 passos para um feedback eficaz. A gente vai falar sobre o que é feedback, o que não é, a importância do feedback, tipos de feedback e, claro, jeito certo de fazer, jeito errado de fazer. Eu vou dar dicas e vou dar os 7 passos. Além dos 7 passos, tem 3 dicas importantes, então convida a galera, se liga e vamos nessa. Dica do Tamer, a dica é minha, a frase é minha. Dar e receber feedback é para quem sabe, não para quem quer. Então, o que é feedback, gente? Feedback, na prática, é o seguinte: é o processo pelo qual um emissor envia uma mensagem para um receptor, uma pessoa receptora, visando a objetivos e intenções específicas. Eu não vou usar o termo claros, né? Porque aí a gente já está falando de uma coisa, há pessoas que entendem essa palavra de uma outra maneira. Mas a pessoa. Então, feedback é uma mensagem enviada por alguém, dirigida a outra pessoa, com objetivos e resultados específicos. Quando eu falo de resultado, eu falo de intenção, eu falo de propósito. Então, de novo, um objetivo é uma meta. E uma meta é sempre sustentada por um propósito, é sempre sustentada por uma intenção, isto é sempre sustentada por um resultado. Então, quando a gente fala de feedback, qual é o objetivo do feedback? É transformar alguma coisa, ok? Tem alguma coisa acontecendo que a gente precisa transformar. E qual é a intenção? É melhorar a pessoa. Qual é o objetivo do Tamer, né? Qual é a missão? Vamos chamar assim. Qual é a missão? A missão é transformar as pessoas, melhorar as pessoas. E qual é a visão? Onde é que a gente vai chegar? Qual vai ser o resultado disso? Melhorar o mundo. Então é melhorar o mundo através das pessoas, ok? O feedback, então, portanto, da mesma maneira, ele tem um objetivo e ele tem um resultado, uma intenção, um propósito. O objetivo é mudar algo especificamente. O propósito, a intenção, o resultado é melhorar a pessoa. Quando você muda comportamento, você melhora a pessoa. Não no sentido de mudar a pessoa, ok, gente? No sentido da pessoa passar a funcionar melhor no mundo, passar a operar melhor no mundo. Então, o feedback é uma ferramenta de avaliação, esclarecimento e gestão de relacionamentos, que pode ser usada por qualquer pessoa em qualquer contexto. Então, avaliação, esclarecimento, porque quando você dá o feedback para alguém, você está levando luz, né? O que é esclarecer? É levar luz, está levando luz sobre a sombra, sobre um aspecto da vida do sujeito, do comportamento do sujeito que ele está ignorando. Isso pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer contexto. Então, atenção, casais, amigos, olha, queridão e queridona, eu espero consciente que você saia daqui entendendo a importância do feedback e como fazer isso. Eu já entendo, já compreendo a importância do feedback há muitos anos, há muito tempo, dou aula sobre isso, inclusive. E o amigo de verdade é aquele sujeito que te dá feedback. O cara que está batendo nas suas costas toda hora, batendo, né, tudo que você faz, por mais esdrúxulo que seja, por mais bizarro que seja, está tudo bem. Essa pessoa não é sua amiga. O seu amigo, a sua amiga de verdade, eles estão o tempo todo te ajudando a melhorar no mundo, te ajudando a ser uma pessoa melhor no mundo, te ajudando a funcionar melhor. E para isso você precisa receber feedback, ok? Então, feedback é muito importante entre amigos, entre casais, entre irmãos, entre pais e filhos, entre gestores, colaboradores e equipes de trabalho. Então, se não há feedback entre colaboradores, equipes de trabalho, entre pessoas que ou trabalham juntas ou vivem juntas, fica impossível a relação. Então, do inglês, vem da junção de feed, alimentar, e back, volta, ou seja, você pode traduzir como realimentar ou retroalimentar. Há profissionais que usam, que chamam o feedback de retorno. Fulano, eu vou te dar um retorno. Eu, particularmente, me causa uma estranheza, né? Quando a pessoa diz assim, vou te dar um retorno, eu estranho um pouco. Talvez porque eu esteja tão acostumado com a palavra feedback. Mas é a mesma coisa, né? A finalidade é a mesma. E talvez a palavra no português seja mais adequada para isso, seja essa, né? O que o feedback não é? Desabafo. Por que o feedback não é desabafo? Porque o foco, no caso do feedback, o foco é o receptor e não o emissor. Quando eu dou um feedback para alguém, gente, o foco não sou eu não quero resolver um problema meu, ok? Eu quero resolver um problema do outro, claro que me afeta, porque se eu estou no mesmo ambiente, né, se eu estou dando um feedback, é porque aquilo afeta o ambiente em que a gente está. Mas eu não sou o alvo.
O alvo é o sujeito, o alvo é o receptor e não o emissor, ok? Então não é desabafo, feedback é para você desabafar. Tô aborrecido, tô puto com fulano, tô puta com fulano, não sei o quê. Não, não é assim que funciona, ok? Este não é o objetivo, esta não é a finalidade, isso é feito para dar errado. O que também não é feedback? Conselho. Conselho não é feedback. Por que, Tamer? Porque a experiência de um, queridão e queridona, não necessariamente beneficia o outro, não necessariamente é benéfica para o outro. Então, as mulheres da geração da minha mãe, por exemplo, né, isso é muito comum, que eu vou dizer agora, eram mulheres sujeitas a relacionamentos abusivos por causa dessa sociedade patriarcal que a gente fala tanto, por causa do machismo, né? Então, a geração dos meus pais, por exemplo, era uma geração que funcionava do sujeito ter duas famílias, né? Ter duas casas, ter duas mulheres, né? Mas não é um casinho que o cara vai ali. Não, é casa montada. O sujeito tinha a casa dele, ele tinha uma outra família, uma outra casa. Tem casos do sujeito com filhos, né? Simultâneos de casamentos. Então, o que acontece? Se a sua mãe te conta uma história dessa, né? Se você conhece a história de vida, por exemplo, da sua mãe, com essa realidade que eu estou citando aqui, eu conheço muitas próximas a mim, tá? Muitas histórias próximas. Isso não te ajuda em nada. Você que é uma mulher moderna, né? Quero dizer, da sociedade moderna, a experiência da sua mãe nesse sentido não resolve nada. Os conselhos que eventualmente ela te dê não tem nada a ver com feedback. É a experiência dela e, frequentemente, a experiência do outro não ajuda em nada a gente, ok? Muito frequentemente atrapalha quando a gente se baseia na experiência do outro. Outra coisa, se liga, crítica, feedback não é crítica. Como assim, Tamer? Feedback, pelo amor de Deus. Mas você anota com letra vermelha, letras garrafais, em caixa alta aí. Feedback não é crítica. Pode parecer um simples jogo de palavras, pode parecer uma questão semântica, mas não é. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Depois eu tenho uma porrada de link aqui, eu vou disponibilizar para os meus alunos, claro, enfim, não tem como disponibilizar por aqui, que atestam o que eu estou falando. Mas se você fizer uma pesquisa na internet muito simples, muito rápida, você vai perceber a diferença entre crítica e feedback. Talvez não com a clareza que eu vou falar agora, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu participei de um evento de RH para um evento numa universidade importante do Rio de Janeiro, num auditório na Barra da Tijuca. Cara, eu comecei a ficar muito incomodado e muito impressionado, eu não sei o que foi pior, se foi um incômodo, o meu estado, né, enfim, de choque, com os conteúdos muito rasos do evento. Tinha mais ou menos umas 500 pessoas, a gente era um auditório muito grande da universidade, todos profissionais, não tinha, que me consta, não tinha amadores, pelo menos pelo discurso das pessoas, por aquilo que era apresentado, mas eram conteúdos muito rasos. E aí o momento mágico do evento foi quando entrou um mágico, o cara entrou lá de trás, então imagina o palco lá na frente, o cara veio lá de trás, ao som da música, você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, e ele veio, né? Serelepe, ele sobe num palco e diz assim, nunca aceite feedback, só aceite crítica. Porque mas ele falava, eu falei, porra, esse cara deve estar brincando. Se ele fosse palhaço, eu já ia entender que era brincadeira. Mas como era mágico, eu fiquei na dúvida. Falei, porra, será que é sério? E aí era sério, cara. Ele dizia para as pessoas da RH, para administradores da empresa, não aceite feedback. O negócio é crítica, porque crítica... E aí, cara, eu não levantei e não saí porque a pessoa que me convidou para o evento estava ao meu lado. E o que mais me impressionou é que os profissionais aplaudiam de pé e tal. Quer dizer, eu me pergunto até hoje de onde esse sujeito tirou essa informação, que o que existe é crítica e feedback não existe. Então vamos lá. É um gravíssimo equívoco, grave equívoco confundir crítica com feedback. Tamer, eu vou fazer uma crítica construtiva. Crítica construtiva, dirija a si próprio ou a senhora, a sua mãe, nunca a mim. Nunca a mim, ok? Então, crítica construtiva, a crítica bota na sua cabeça, a crítica é essencialmente destrutiva, tanto para quem faz a crítica, quanto para quem recebe a crítica. Por que, Tamer? Porque, obviamente, ninguém fica confortável em criticar ninguém, não é algo confortável, tanto assim que as pessoas em geral não dão feedback, é um problema dentro das empresas. Por quê? Porque as pessoas não se sentem confortáveis em criticar as outras. Sobretudo, muito menos o sujeito que é criticado
não se sente feliz, não se sente confortável em receber a crítica, não é verdade? Havíamos de convir. Então, crítica, onde é que está o problema, Tamer? Está na forma como a crítica é construída e estruturada. Então, o problema não é uma questão de novo semântica, é uma questão de estrutura. Então, qual é a estrutura da crítica, Tamer? A crítica é acusativa, a crítica é um julgamento dirigido à pessoa do outro. Por isso a crítica é nociva. A crítica, dica do Tamer, abre aspas, dica do Tamer, a crítica é uma potente toxina que fere a autoestima e bloqueia o aprendizado. Então, eu vou explicar já já como é que especificamente isso acontece, como é que especificamente isso se dá. Mas o fato é que feedback não é crítica, feedback não é conselho, feedback não é desabafo, ok? Então, dica do Tamer, abre aspas. Tô cheio de dica do Tamer hoje. Puta que pariu. Então anota a dica do Tamer. O feedback bem feito devia se chamar loveback. Ponto e vírgula. A crítica bem feita devia se chamar feedback. Porque quem critica o outro, cara, não tem outra intenção a não ser foder o outro. Não pode estar querendo ajudar o outro, ok? Porque quando você acusa o outro, quando você faz um julgamento à pessoa do outro, isto não pode ser positivo, porque você está ferindo a autoestima do sujeito, você está ferindo a autoimagem do sujeito, e isso não pode ser positivo, só se for na sua cabeça. Então vamos lá. Há dois tipos de feedbacks, que é o feedback positivo e o feedback negativo. Fique claro que essas classificações, feedback positivo e feedback negativo, não tem a ver com a intenção do feedback. Não é a questão da crítica. Esquece a crítica. Ah, crítica é feedback negativo. Também não é, porra. Não é nada disso. Feedback é feedback e crítica é crítica. Então, feedback negativo não é crítica nem porra nenhuma. Crítica é crítica, feedback é feedback, ok? Então, o feedback negativo e o feedback positivo, essa classificação tem a ver com o comportamento ou as características que o feedback pontua. Não tem a ver com a intenção do feedback, não tem a ver com o propósito do feedback, não tem a ver com o resultado. Então, para que serve o feedback? Para reforçar uma característica ou comportamento de alguém. Este é o feedback positivo. Grosso modo, o feedback positivo é um elogio. Então, por exemplo, fulano, você é uma ótima pessoa. Fulano, você é um bom amigo. Fulano, você está sempre de bem com a vida. Isso é um feedback positivo, ok? Eu fui na Fliminas, que é a Feira Literária de Minas Gerais. Eu estava lá numa das edições da Fliminas. A Duda estava junto. E aí a gente foi numa dessas bancas de bebida e a gente entregou, né, uma sacola com meia dúzia de cerveja para o rapaz guardar para a gente. Um rapaz, ele virou-se para nós em algum momento, para mim e para ela, poxa, vocês são muito educados. Isso é um feedback positivo. Recentemente, nós estávamos, antes da quarentena, um pouco antes da quarentena, nós fomos à praia um dia e passou um vendedor vendendo qualquer coisa, picolé, sei lá o quê, e a Raquel resolveu comprar lá para a Duda, e eu me referi ao moço, chamei ele de senhor, não, o senhor, aí falou, poxa, você é a primeira vez que, muito obrigado, é a primeira vez que alguém me chama de senhor. Isso é um feedback positivo que ele me deu. Feedback negativo, para transformar uma característica ou comportamento. O que eu vou dizer agora é crítica, ok? O exemplo que eu vou dar é de crítica. Então, você é egoísta, isso é um feedback negativo, entre aspas, né? É uma crítica, um feedback negativo mal dado, mal feito. Você é machista, você é racista, são características. Você só chega atrasada, você falta muito ao trabalho, você fala demais, são críticas ao comportamento do sujeito. Então, de novo, o feedback é negativo quando ele pontua um comportamento negativo e ou uma característica negativa. Por que é que o feedback deve entrar na vida de qualquer pessoa, nas relações humanas, quaisquer que sejam? O feedback, queridão, queridona, é uma das coisas mais generosas que você pode fazer por alguém. Quando você entende o que é um feedback de verdade, é um ato de amor, de compaixão, de respeito para com a outra pessoa. Amar e respeitar não é só ficar dando beijinho, chamando de senhor, chamando de senhora, não. Há muitas maneiras de você respeitar as pessoas, de você amar as pessoas. Quando, de novo, eu me refiro a feedback, eu estou me referindo a uma estratégia bem feita, tem uma maneira certa de fazer isso, tá? Por quê, Tamer? Por que é um ato de respeito? Por que é um ato de amor? Por que é um ato de consideração a outra pessoa? Porque ele ajuda a outra pessoa a eliminar os seus pontos cegos, que pode ser que ela não tenha se dado conta. Então, o feedback dá a ela a chance de ver aquilo, de olhar aquilo, de aprender com aquilo, de transformar, crescer e evoluir. O olhar de uma outra pessoa é muito importante, porque é enriquecedor. Certamente que a outra pessoa, de um outro ponto de vista, vai enxergar em mim características que eu não enxergo, que eu não observo, sobretudo
os programas mentais inconscientes e automáticos que vão disparando o tempo todo. Então, o feedback permite ao sujeito, atenção à fala, permitem ao sujeito receptor que aprenda com o que foi dito e mude o seu comportamento. Por que sujeito, Tamer? Porque há duas possibilidades frente a um feedback, ok? Há duas possibilidades, ação ou reação, de ambas as partes, tanto de quem está dando o feedback, de quanto, se liga nisso, quanto quem está recebendo. A gente às vezes fala só de quem está recebendo, mas quem está dando o feedback também, às vezes é ogro. Então há duas possibilidades de ambas as partes, do emissor e do receptor, que é ação e reação, isto é, ou você age ou você reage. Então, exemplo de ação do receptor. Quem é que pratica a ação é o sujeito, por isso eu disse agora. Permite ao sujeito da experiência, né, permite ao receptor mudar comportamento e transformar. Se você não é sujeito, você está fudido. Está fudido, não vamos nem falar nisso. Então, eu estou falando do sujeito, estou falando do sujeito, da pessoa que tem governo, que tem controle sobre a sua vida, que é sujeito da sua vida. Porque ou você é sujeito, ou você existe na sua vida, ou as outras pessoas existem na sua vida. Ou você é objeto de manipulação de forças inconscientes ou desejos e necessidades alheios. Eu não conheço outra maneira de funcionar. Se você conhece, compartilhe aí comigo, que eu quero aprender. Então, se você é sujeito da sua vida e você tem inteligência emocional, porque para você ser sujeito da sua vida, você tem que ter inteligência emocional. Parte desse princípio, ok? Se você não tem inteligência emocional, se você não tem certas qualidades, você não consegue ser sujeito da sua vida. Ah, por quê, Tamer? Porque, porra, eu tô aqui, né? Aí eu tô num restaurante com a minha mulher, acontece qualquer coisa ali fora, um sujeito olha para cá, para a mesa, e eu me destempero porque eu entendi que ele tá olhando para minha mulher, sei lá o quê, e eu saio de mim, e eu jogo uma garrafa na cabeça do sujeito, aí da polícia. Esse sujeito é sujeito da sua vida? Não, não é. Ele tá à mercê das circunstâncias, ele tá à mercê dos outros, ok? Então, mesmo que você, sujeito, receba um feedback em forma de crítica, isto é, mesmo que não venha um feedback, mesmo que venha uma crítica, por mais dura que seja a crítica, você saberá extrair dela um aprendizado e saberá crescer com isso. Porque um inteligente emocional usa tudo ao seu redor, na sua vida e na vida dos outros. Ele usa tudo, tudo é matéria-prima para crescer e evoluir e avançar na tudo, absolutamente tudo. Ah, também tudo. Então, quando você é sujeito, mesmo que aquilo venha em forma de crítica, mesmo que aquilo venha mal embalado, mesmo que a embalagem seja grotesca, você conseguirá extrair um aprendizado disso e conseguirá aplicar na sua vida para crescer e evoluir enquanto receptor da mensagem, né? A mensagem foi dirigida a você, não importa como ela veio, você matou no peito, amaciou e chutou em gol. Não tem dúvida. A outra maneira é a ação do emissor. Então, o sujeito que está emitindo a mensagem, né? Quando você sabe dar feedback, mesmo que o outro não saiba receber, você tem que ter a capacidade de ver na resposta fisiológica do receptor, no discurso ou no discurso verbal do receptor, ou nas qualidades vocais do receptor. O que são qualidades vocais, Tamer? É o volume da voz, é a velocidade, é a tonalidade. Isso é qualidade da fala. Ou seja, tudo que diz respeito ao receptor, todo o seu discurso verbal e não verbal é uma forma de comunicação, portanto, é um feedback para você, emissor. Quando se trata de pessoas com inteligência emocional, o feedback é sempre positivo, para quem dá e para quem recebe. Agora vamos falar das reações. Quem é o reativo é aquele que está fora do controle, ok? Aquele que não tem, é analfabeto emocional. O que o sujeito reativo faz quando recebe um feedback? Às vezes, esse feedback é muito bem dado, inclusive, é dado com estrutura, é dado com técnica. Mas o sujeito é tão limitado que o que ele faz? Ele leva para o lado pessoal, ele traz para o lado pessoal, ele se identifica com aquilo, e o que acontece? Ele entra num estado emocional limitante. O que acontece quando você entra num estado emocional limitante? Você bloqueia o aprendizado. Nós só aprendemos, o cérebro aprende mediante emoção e repetição, ou repetição e emoção. Se a minha emoção não favorece o aprendizado, ela bloqueia o aprendizado. Das duas, uma. Ou eu estou num estado emocional que favorece o aprendizado, ou eu estou num estado emocional que fecha, que me tranco, que bloqueia o aprendizado. Reação do emissor frente à reatividade do receptor, ele também entra num estado de putice,
né? Então ele se irrita, ele se incomoda, ele se aborrece e quiçá parte para a briga. Não necessariamente sair na mão, né? Não quer dizer que ele vai sair na mão, que ele vai sair na mão, mas parte para a briga. E começa a ofensa de lá, ofensa para dois analfabetos emocionais, duas pessoas num estado emocional sem recurso, ou seja, fudevu de caçarolê. O objetivo, a finalidade a qual se propõe o feedback se perdeu porque ambos não têm condição de exercer essa ferramenta. Citação, escreve aí. Então essa citação refere-se a Peter Drucker. Abre aspas, o mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito. Então vamos lá. O feedback é uma das mais poderosas, queridana, se liga. É uma das mais poderosas ferramentas, mais poderosas e mais eficazes ferramentas de comunicação humana, gestão de empresas e gestão de pessoas. É um estudo realizado em 2015, deixa eu dar uma lida aqui, por uma empresa Top Employers Institute, com 600 empresas de 99 países, revelou que os profissionais consideram o feedback o melhor método para mensurar o desempenho. Então eu vou citar o que eu fazia no início da minha carreira. Quem está me seguindo sabe disso, eu sou professor, enfim, dou treinamento, palestrante, essas coisas. Então eu falo para o público. Quando eu comecei a minha carreira, há 18 anos, dando treinamentos, cursos rápidos, etc, eu sempre convidava dois colegas, um homem e uma mulher, de propósito, para ter uma visão masculina, uma visão feminina. Eram trainers, assim como eu, eram meus colegas. Eu convidava os dois para assistirem às minhas aulas, aos meus treinamentos, etc. Com que objetivo? Um deles observava o conteúdo do que eu dizia, enfim, as coisas que eu dizia, o conteúdo da palestra, ou da aula, ou do treinamento. E a outra pessoa observava a minha linguagem não verbal. Como é que estava o meu discurso fisiológico frente àquela plateia. Com isso, eu cresci e evoluí muitíssimo. Em contrapartida, nós tínhamos uma colega também trainer que estava começando a carreira nem começou. Porque eu cansei de ver, nós fizemos um treinamento juntos, o meu primeiro treinamento foi com essa pessoa, inclusive, nós dividimos o palco, e quando nós sentamos, porque era o que a gente fazia, terminou o treinamento, eu sentava com os dois e dizia, o que pode melhorar? Onde é que está o erro? Onde é que está o problema? Ela virava o satanás, os caras começavam a falar, ela virava o satanás. A carreira dela, claro, acabou ali, na primeira, não deu a segunda aula, ok? Acabou ali. Hoje eu estou aqui falando para vocês. Por quê? Porque eu consegui refinar a minha técnica a partir daquilo que as pessoas me diziam. E você acredite se quiser, eu, até hoje, determinadas coisas que eu vou dizer, eu me lembro, estou falando e estou lembrando deles lá. Ou seja, me trouxe uma consciência sobre a minha fala e sobre o meu discurso corporal. Eu garanto para você, cara, que poucas coisas fogem à minha consciência quando eu estou falando, inclusive para vocês. Essa live acaba, minha equipe está assistindo aí. Essa live acaba, sabe o que eu faço? Nós temos um grupo nosso e eu vou lá neles e eu digo, eu quero feedback da live. Toda a live, 100% das lives. Porra, e todos eles dizem o seguinte, né? Conteúdo a gente já conhece, né? Já sabe que o conteúdo tem essa qualidade, é diferenciado, blá, blá, blá. Tudo bem, eu quero saber o que está errado, o que pode melhorar, o que eu disse que não era para ter dito. E uma outra pessoa, que não é da equipe, né, mas como é que chama? É da equipe de apoio, que fala para mim coisas horrendas. Horrendas, que me deixam em estado de choque. E eu sou puta velha, hein? Eu sou putana. A gente teve uma conversa séria aqui, então eu sou grato a essa pessoa para ela assistir as minhas lives, que não precisava nem ter assistido, porque ela conhece meu conteúdo. Me conhece há 15 anos, sei lá, porra. Ela conhece todo esse conteúdo, fez todos os meus treinamentos. Teoricamente, não precisava assistir o conteúdo, porque ela já sabe qual é. Mas ela vem aqui assistir, porque eu já pedi encarecidamente, você assista, porque são poucas pessoas que têm a coragem de dizer para mim o que você diz. Recentemente, tem umas 2 semanas, ela falou umas coisas pra mim, cara, que eu fiquei, juro por Deus, eu fiquei uns 4 dias pensativo. E eu fico feliz, agradado e gostado quando isso acontece, entendeu? Porque, cara, não é qualquer pessoa, primeiro, que tem essa percepção. Eu tive uma colega na faculdade, eu não vou entrar no mérito, porque senão ela foi demitida porque ela não aceitou o feedback. Nós passávamos por uma avaliação institucional e nós éramos chamados, todos os professores éramos chamados com o feedback da turma. Todas as turmas para as quais nós lecionávamos respondiam um questionário e escreviam as suas percepções quanto à nossa atuação. E essa moça, um dia, entrou numas de que ela tinha uma relação muito boa com a turma, que o coordenador estava perseguindo. Falou para mim, não mandou dizer não. Falei, você está enganada, cara.
né? Eu conheço ele, eu conheço a turma. Aliás, eu não conhecia a turma, eu não dava aula para a turma ainda. No ano seguinte, eu fui dar aula para a turma. E acredite se quiser, o representante da turma veio fazer a turma 3 de Metamorfose, é meu aluno. E um dia, lá na Metamorfose, nós estávamos almoçando, ele falou para mim, você conheceu a professora fulana? Eu conheci. Eu falei, porra, a turma odiava ela. Sabe o que ela falou para mim? Que a turma adorava ela. Ela disse a mim, Tamer, que a turma adorava ela. Ela disse isso para mim, isto é, ela recebeu, ou seja, ela não tinha capacidade de perceber a resposta fisiológica da turma. Dando aula, professor em sala de aula não tinha condição de perceber o discurso da turma. Jeito errado de fazer o feedback. Se referir à pessoa e não ao comportamento dela. Então, quando você se refere a uma pessoa e não ao comportamento dela, por exemplo, você é racista, fulano. Você é machista. Então, o individualista, o machista e o racista, como qualquer outra pessoa, eles não vão aceitar o que você está dizendo. Sequer eles vão entender o que você está dizendo. Sabe por quê? Porque ele já entra num estado emocional tão limitador que ele não escuta, ele não aprende. Quando você chama um sujeito de racista, sabe o que ele vai dizer a você? Absurdo! Eu tenho até amigo preto. Meu melhor amigo é preto. Ele não vai se dar conta, cara. Por causa da maneira que você está falando. Então você se dirige de novo. Você não está se dirigindo a um comportamento racista. Você está dizendo que a pessoa é racista. É muito diferente. Ter um comportamento racista ou ter uma fala racista é diferente de ser racista. Né? Eu sou brasileiro, sou branquinho do jeito que você está vendo aí, né? Mas meu coração é africano, eu sou filho de orixá. Então eu não posso ser racista. O cara dizer que eu sou racista, ele tá de sacanagem, né? Só se eu pintar meus orixás de branco, né? Aquela Iemanjá branquinha com os olhos azuis, né? Então o cara dizer que eu sou racista, agora eu não tô livre de ter uma fala racista, de ter um comportamento racista. Não tô livre disso. Tem expressões que a gente usa, porra, eu tô com 50 anos, cara. Fulano fez isso nas coxas. Isso é uma expressão racista. A Duda que falou isso outro dia, que é minha filha. Então né? O cara dizer que eu sou racista, ele tá de sacanagem. Vai arrumar uma briga na hora. Então, quando você se refere a personalidade, a pessoa do outro diretamente, é uma coisa. Se referir a uma coisa, vocês veem, Tamer, isso que você falou, que foi o que a Duda falou pra mim, pai, isso aí. O que foi outra coisa que ela falou pra mim outro dia, que era racista? Eu nem sabia. Eu falei, porra, é mesmo? Essa fala não é legal, essa fala é politicamente incorreta. E eu tô aprendendo, minha filha, hein? Eu podia dizer, pá, quem é você? Não, tô ouvindo ela, uma criança de 15 anos, mas tô ouvindo ela falar, eu não sou idiota, não sou bobo. De novo, eu uso tudo para crescer e avançar. Venha de quem vier e como vier, não quero saber. Pode vir do seu filho, da sua filha. E do jeito que vier, eu vou pegar aquilo, eu vou aprender com aquilo. Então, o jeito errado de fazer é você se referir à pessoa do outro e não ao comportamento do outro. Então, qual é o problema de quem não sabe dar feedback ou de quem não dá feedback? Vamos falar dos problemas da ausência de feedback. A ausência de feedback na vida pessoal impede o sujeito de ter clareza sobre si mesmo. Então você imagina, por exemplo, como é que eu vou saber que o meu comportamento incomoda a minha mulher ou incomoda meu marido? Como é que você vai saber? Então você imagina, a história que eu vou contar para você agora, eu já vi acontecer. É por isso que eu tô contando aqui. Eu não sou fumante, ok? Nunca fui. Aí vamos supor que você vem para minha casa, você é meu amigo, é uma pessoa próxima, ou tá chegando na minha vida, você vem passar um dia aqui comigo, vem dormir aqui. Beleza. Aí você vai, entra no banheiro e acende um cigarro dentro do banheiro. Aí tem toalha pendurada lá, toalha de rosto, toalha de banho, sei lá o que, fica tudo cheirando cigarro. Eu vou falar com você aqui, não, claro que eu vou falar. Porque eu não vou conseguir conviver com o fato de que você tá, todas as vezes que você vier, você vai entrar no meu banheiro, você vai fumar dentro do meu banheiro, vai fumar dentro da minha casa. Eu tenho uma alergia, uma rinite alérgica, eu não posso lidar com isso. Então, se eu não tenho condição de te dar um feedback, nem técnica e nem disposição para fazê-lo, das duas, uma. Ou eu não recebo mais você na minha casa, né? E não posso usufruir da sua presença, que é importante para mim, tanto é que você está na minha casa. Se não fosse, você não entraria aqui, não é verdade? Então, eu preciso saber dar o feedback e estar disposto a dar feedback, ok? A ausência de feedback na empresa. Então, se você não tem condição de dar um feedback, você tem problema de liderança, você não consegue liderar. Como é que um gestor vai conseguir despertar o melhor da sua equipe, otimizar o desempenho de um colaborador, se ele não dá feedback? Não é possível. Prejuízo de relacionamento da chefia, da gestão, e dos gestores e dos colaboradores. Eu acabei de dizer, 600 empresas em 99 países disseram o seguinte: feedback é o melhor método para a gente medir desempenho. Aí você não dá um feedback positivo para o seu colaborador, ele vai embora, ele vai desestimulado, porque ele acredita que ele não tem valor para você, que ele não representa nada na empresa. Se ele representasse, você elogiava o trabalho dele. Com qualquer pessoa. Gente, eu tive um pedreiro aqui na minha casa, um menino excelente, um excelente profissional, e um dia ele falou para mim: Sr. Tamer, eu gosto muito de trabalhar com o senhor, porque o jeitinho dele falar, né? O senhor elogia a gente, o senhor bota a gente para cima. Aí eu tô acostumado a trabalhar na casa dos outros aí, em prédio e tal, etc.,
Pô, as pessoas, a gente sabe que a gente faz um trabalho decente, as pessoas não falam nada. Eu não sei por que, seu Tom, acho que é porque elas têm medo da gente cobrar mais caro. Então, se um pedreiro, que teoricamente é uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de informação, teoricamente, né? Eu estou generalizando, mas é com grande chance de acerto. Você imagina um profissional, um CEO de uma empresa, né? Um cara que acostumado com o ambiente empresarial, acostumado com o ambiente organizacional, e ele não recebe o teu feedback, vai embora, bicho. É só ele receber o convite do outro ali. É só o outro mais esperto que você dizer, vem pra cá. Então, de novo, o profissional perde motivação e você perde a mão de obra. Feedback mal feito. Problemas de um feedback mal feito. Problemas de uma pessoa que não sabe dar feedback. Segundo pesquisas da Arc Profile Solutions, 43% dos colaboradores ficam desmotivados com uma crítica mal feita. Alguns perdem totalmente a vontade de trabalhar. Vou repetir. Quase metade, quase 50%. É gente para caceta a beça. 50% das pessoas, dos profissionais, se sentem desmotivados e perdem completamente, alguns, a vontade de trabalhar por causa de uma crítica mal feita. Crítica aqui está entre parênteses, porque, de novo, crítica é uma potente toxina, ok? Por isso eu usei crítica, não usei feedback. O jeito certo de dar um feedback é se referir ao comportamento da pessoa e não à pessoa. Então, o feedback pontua um comportamento respeitando a integridade e a autoestima da pessoa. Isto é, o que o feedback faz? Ele corrige o comportamento e preserva a pessoa. Então, não é uma questão semântica, é uma questão de estrutura, é uma questão de como ele é construído e estruturado. Então, a crítica é acusativa, é julgadora e se refere à pessoa do outro. O feedback se refere a comportamento, não fere a autoestima da pessoa, então ele corrige o comportamento da pessoa e preserva a pessoa. São coisas muito diferentes. Então, se liga no seguinte, independentemente do tipo de feedback, se ele é positivo ou se ele é negativo, a gente já falou que o feedback positivo, ele reforça uma característica ou comportamento do sujeito, do receptor. O feedback negativo corrige, pontua, né? Tem o objetivo de transformar uma característica ou comportamento inadequado do receptor. Independentemente do tipo de feedback, se ele é positivo ou negativo, o objetivo é beneficiar o outro, é melhorar a outra pessoa, é melhorar o receptor e não o emissor. Você tem que ter claro qual é o seu propósito, qual é a sua intenção, qual é o resultado que você quer com aquilo, ok? Número 2, nunca utilize o feedback como afirmação do ego, do seu ego, ou para desqualificar o outro. O nome disso é crítica. Dica do Tamer, abre aspas, nunca utilize o feedback como afirmação do ego ou para desqualificar o outro. Ponto. O nome disso é crítica, fecha aspas. Dica 2, estabeleça empatia antes de avaliar o comportamento. Queridão, pelo amor de Deus. Antes de avaliar o comportamento do outro e antes de você esclarecer, isso é, de você informar para o outro que você analisou o comportamento dele e sugerir mudanças, você precisa ter empatia. Por quê? Porque sem empatia não há comunicação. Sem comunicação não há relacionamento. Se não há relacionamento, não há nada. Se você não tem relacionamento com a outra pessoa, como é que você vai dar feedback para a pessoa? Como é que você vai parar o cara ali na rua e dar um feedback pro sujeito? Pode fazer isso. Como é que você está aqui Você entrou na empresa agora, né? Então você não conhece ninguém, e aí você entende que o outro precisa ouvir um feedback, você vai lá e fala. Não tem relacionamento, cara. Se não há relacionamento, não há feedback. Bota na sua cabeça. Para que haja uma interação qualquer entre duas pessoas, qualquer tipo de interação, precisa haver empatia. Se não houver empatia, em algum nível, não há interação. Quando eu atendi em consultório, eu recebi uma senhora. E no meu consultório havia o que vocês estão vendo ali, aquela imagem que vocês não estão vendo com clareza agora, mas eu posso virar aqui para vocês verem, ó, se liga lá. Essa é a imagem de Krishna e Radharani. É uma imagem de bronze. Eu entrei numa loja, estava montando meu consultório, resolvi entrar numa loja, gostei e comprei, ok? Assim, simples assim. Estava decorando o consultório, eu comprei a imagem e botei lá. E eu uso incenso, então se você olhar para lá, tem um incensário em cima. Eu uso incenso pra caceta, gosto de incenso. Então, eu uso incenso para fins de aromatização, tão somente, não tem outra finalidade, ok? E aí essa senhora chegou no meu consultório e havia um aroma de incenso, né? Eu não acendi incenso com ninguém lá dentro, obviamente, mas havia o aroma de incenso. E aí ela saiu, um paciente entrou ela. Eu percebi, olha, se liga,
A questão do feedback. Eu percebi no corpo dela um incômodo. Entre outras coisas, ela olhava para... Ela estava aqui à minha frente, a imagem estava aqui. Ela olhava para a imagem e fazia assim. Né? Parecia que ela estava incorporando qualquer coisa. Coisa do Satanás. Aí ela olhava para a imagem. Falei, minha senhora, o que está acontecendo? Aí eu já entendi tudo, né? Vindo de onde eu venho, eu já entendi tudo. Eu falei, o que está acontecendo? Não, aquilo ali é a coisa do Satanás. Coisa do Satanás. Tem uma coisa. Eu falei, não, minha senhora, não é objeto de culto. Aquilo é um objeto de decoração. Mas é coisa do Satanás. Eu falei, tá bom. E o incenso é coisa... Olha o que ela disse para mim. Que o incenso é coisa do Satanás. Com objetivo letárgico, de botar as pessoas em estado letárgico. Aí eu disse a ela, minha senhora, então perceba, eu recebi o feedback dela, embora ela não tivesse a intenção de o dar a mim. Eu entendi aquilo já... Aí perguntei, eu não interpretei, não foi. Eu levantei uma hipótese, se liga no que eu estou dizendo agora. Pô, ela está incorporando, que não é que se ela incorporar, eu corro. Agora. Porra, vaso na porta. Incorporando ela não tá. Tá olhando para a imagem ali, eu levantei uma hipótese por causa da minha experiência, que não vem ao caso aqui, a maioria já conhece. E na dúvida, o que eu fiz, eu perguntei. E ela confirmou. Ela disse que ambas as coisas, a imagem e o incenso, são coisas do Satanás. Falei, minha senhora, a senhora não pode voltar mais aqui. Ou a senhora lida com isso como apenas elementos, um de decoração e outro de aromatização, ou a senhora não volte mais. Porque se a senhora voltar aqui achando que é coisa do Satanás, eu não posso trabalhar com a senhora. Eu preciso... E o problema não sou eu, gente, era ela. Eu precisava que ela tivesse empatia comigo para que eu pudesse trabalhar com ela. Você imagina ela estar dentro do meu ambiente desconfortável. Como é que eu vou trabalhar com uma mulher desconfortável? Não tem como. Então, precisa haver empatia. E detalhe que eu vou contar para o senhor e para a senhora. Se liga. Aí ela me falou, aí eu perguntei, eu vou dar o serviço todo, tá? Já que eu perguntei, eu vou dar para vocês o serviço todo. Ela tinha acabado de se converter ao cristianismo, ao evangelho de Jesus Cristo. Eu não vou dizer a igreja aqui para não ser deselegante. E ela tinha sido cabalista. Ela era neta de cabalista. Ela nem tinha conhecido o avô. E naquela época eu estava estudando cabala, me interessava muito pelo assunto. Porra, como eu queria, não, queridona, como eu queria ter trabalhado com aquela mulher. Porque naquela conversa ali que a gente teve, ela me contou histórias de arrepiar o cabelo. Não arrepiou o meu porque eu não tenho, né, cara? Mas eu vou falar para o senhor e para a senhora. Então, a importância da empatia é isso. Não há relacionamento e não é possível nada, absolutamente nada sem empatia, porra. Nada. Nem dar feedback. Tampouco você dá feedback. Tampouco você dizer para alguém, para o sujeito, ó, esse comportamento aqui tem que mudar, esse comportamento tem que melhorar. Senão a empatia desista. Definitivamente. Tenha foco, cara. A menos que o feedback se refira a um grupo, o que você faz? Você chama a pessoa individualmente, dá o feedback a ela diretamente à pessoa. O feedback só interessa a ela. Você está em grupo, cara? Né? Você tem 2 filhos, aí você tem um que é o filho do Satanás. Aí você vai chamar o garoto, você vai chamar na frente da família inteira? Porque é a mãe, porque é a irmã, o irmão, foda-se que o outro irmão, outra irmã. Aquele indivíduo, ele faz parte do todo, mas ele é um indivíduo. Então você chama o indivíduo e dá um feedback para o indivíduo. Do mesmo jeito que você faz na empresa. Você não vai chamar um sujeito, né? Uma sujeita e vai dar um feedback para essa pessoa na frente de todas as pessoas. Você não pode fazer isso, cara. Você não pode fazer isso, ok? Porque você quebra a empatia na hora. Por melhor que seja o teu relacionamento com a pessoa. Número 4, dica 4. O seu feedback está baseado naquilo que você viu e ouviu. Ele pode ser observável, ele pode ser verificável. Se ele não é observável, se ele não é verificável, ele é um juízo de valor. Logo, não é feedback, é crítica. Dica 5. Você não pode perder o timing. A hora de você dar o feedback é quando ele acontece. É no momento em que ele acontece. Por quê, Tamer? Porque primeiro que ele perde o sentido. Né? Você imagina você conversar, você dar um feedback a alguém uma semana depois, 3 semanas depois, 1 mês depois. Eu falei lá atrás, né? A parada aconteceu lá atrás. Você está me chamando agora para falar? Então é na hora, para que o sujeito tenha esse elemento que é o time, né, como instrumento de aprendizado, como processo de aprendizado. Dica 6, objetividade, vá direto ao ponto. Seja específica, sem rodeio. A responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Eu preciso ser suficientemente competente para dizer o que eu tenho que dizer e o outro entender o que eu estou dizendo.
Então eu preciso ter objetividade. Dica 7. Dado o feedback, a etapa final do feedback, você vai fazer 3 verificações. Então, se o outro entendeu a sua comunicação, a sua intenção, se ela entendeu o que você disse e se ela pode mudar. Então, de novo, ela entendeu a sua intenção? Sim. Não, volta lá e explica de novo. Ela entendeu o que você disse? Sim. Se não, volta lá e explica. Ela pode mudar. Ela tem condição de mudar o que você tá pontuando. Não, Tamer, então você nem tinha que ter dado feedback. Como é que eu vou saber essas coisas, Tamer? Do mesmo jeito que eu fiz com a senhorinha. Pergunte. Quando os antigos dizem perguntar não ofende. A pergunta, cara, é a coisa mais poderosa que tem. Se ao invés de procurar respostas prontas, as pessoas aprendessem a fazer perguntas, o mundo era outro, as pessoas não estavam tão encalacradas como estão, as relações humanas não estavam tão esmerdalhadas como estão. Dicas extras do Tamer. Número 1. O seu feedback precisa ser dado sem afeto. Eu, quando digo para as pessoas, né? Eu vou dizendo, olha, é sem afeto, hein? O que significa isso? A hora de você dar o feedback é o momento em que você não está com raiva, você não está puto, você está bem emocionalmente, você está centrada emocionalmente. Porque você só vai conseguir fazer tudo que eu disse aqui se você estiver dentro do seu centramento. Você não vai conseguir sequer raciocinar se você estiver fora do centramento. Tudo que eu tô, esses passo a passo, porque atenção, queridão, de novo por quê? Porque eu falo isso todo dia. Decisão eu tomo com o coração. Estratégia eu tomo com a mente, com autodesenvolvimento. Então, coração e autoconhecimento, mente e autodesenvolvimento. Por isso a importância de caminharem juntos. Se você só está no autoconhecimento, um dia você vai sentir necessidade do autodesenvolvimento. Se liga que eu já estou dizendo. Então, se você está desorganizado internamente, você não tem condição de dar feedback, não tem condição nem de pensar. Tu vai fazer merda, você vai esmerdalhar o processo, você vai fazer bobagem, você vai meter os pés pelas mãos. Segunda pergunta. O feedback é realmente necessário para o outro, de novo, para o outro. Para mim é. Para mim, foda-se para você. Você é o sujeito da ação, você é o emissor da mensagem. Se aquela mensagem se destina àquela pessoa, você precisa saber se para ela é importante receber a mensagem. Não você que está enviando, porra. Por isso que o silêncio... Eu estou com Rubem Alves. Citação Rubem Alves. A palavra só deve ser dita se for para melhorar o silêncio, fecha aspas. Então, você precisa se certificar de que o que você vai dizer para o outro é importante para o outro, se aquilo tem de fato necessidade, se aquilo tem de fato uma intenção clara de ajudar o outro. Se ele não é necessário, fica quieto, que é melhor você ficar calado, ficar calado. Número 3, última dica, 10º passo, hein? Queridão. Aliás, vou dar mais uma dica lá no final, aguenta aí que tem mais uma dica. Quando você der um feedback a alguém, apresente alternativas, cara, porque apresentar o problema é fácil. Como diz o meu Baba King, se você não, antes de reclamar, promova soluções. Se você não tem condição de promover soluções, não tem condição de reclamar. Dê alternativas à outra pessoa, apresente alternativas possíveis. É assim que você dá um feedback, né? A cereja do bolo é essa. Você já fez todo o processo de feedback, no final de cara, olha só, o que eu posso te sugerir? Sugerir isso, agora você tem que tirar a sugestão da cabeça, não é da outra extremidade, ok? Do corpo. Você pensa, de novo, faz sentido, aquilo tem razão, aquilo é necessário. E aí você já pensa nas alternativas, e quando a gente fala de alternativas, são pelo menos 3, ok? Porque uma não é alternativa, né? Uma é só aquela. 2 é uma incógnita, 2 é um conflito, né? O cara ter que escolher entre uma coisa e outra pode gerar conflito. Então a gente, quando apresenta soluções, então é a 4ª dica, anota aí que eu vou anotar, por causa de que eu vou escrever isso aqui. A 4ª dica é: apresente alternativas, no mínimo 3. Perguntas. Tamer, ouvi dizer que o feedback só funciona se quem ouve processa e aplica isso na própria melhoria. Se quem recebe não aplica, fica só o feed, sem o back, que seria a retroalimentação. Não é, isso não é retroalimentação. Eu diria que não fica só o feed sem o back, fica só o FOD sem o back. Então vamos lá. Claro, se o sujeito não aplica, se o sujeito não põe na prática, de nada. Por isso que você precisa se certificar de todas essas coisas que eu disse aqui. O feedback é o último passo. Abrir a boca para falar é o último passo. Porque senão não adianta, senão eu me exponho à toa, eu abro a minha boca para falar o que eu não sabe, o que não vai agregar, então de novo, Rubem Alves, eu fico quietinho, fio a viola no saco e fico quieto. Quando a gente está falando de feedback, cara, ou você vai beneficiar o outro, ou você vai ferir o outro. E aí? O que eu faço? Então, uma pessoa responsável, uma pessoa que usa bem a sua fala, esse instrumento maravilhoso que é a linguagem, ele usa com responsabilidade, ele usa com critério. Então, se a minha fala não for beneficiar alguém, eu fico quietinho, que eu faço mais negócio. Trabalho com pessoas que não falam comigo, é difícil neutralizar essa energia. Queridona, olha só. Vamos lá. Precisa saber se as pessoas
não falam com você porque houve algum problema, ou se as pessoas são, de fato, muito dissociadas. Onde é que eu vou chegar? Colega de trabalho não é amigo, ok? Podem se tornar amigos? Podem, claro. Não, e tomara que aconteça. Seria muito bom que acontecesse. É muito bom que aconteça. Eu tenho amigos de trabalhos que eu fiz, de lugares em que eu trabalhei, ok? Mas nem todos são amigos, né? Então, não confunda amigo com colega de trabalho. Colega de trabalho é uma outra relação. Então, eu não posso esperar deles o comportamento que eu tenho dos meus amigos, número 1. Agora, dê às pessoas o tratamento que elas querem receber. Eu parto do princípio de que se elas não falam com você é porque elas não querem, de fato, que você fale com elas. Então, as trate da mesma forma. Eu aprendi com o King o seguinte, com o Baba King. Nós devemos ser respeitosos, generosos e educados com todas as pessoas em qualquer circunstância, apesar da circunstância. Entendeu? Uma das melhores coisas que eu aprendi na vida é dar o meu melhor a todas as pessoas em qualquer circunstância, mesmo que elas não se façam dignas disso. Por que, Tam? Por que é bom? Porque está saindo de mim. Então, se eu der para o outro meu pior que está saindo de mim, o primeiro a se envenenar sou eu, sabe? Então, eu dou o meu melhor porque está saindo de mim. Segundo, que eu estou emanando para o universo uma coisa que eu acredito que vou receber de volta. Se você não acredita, você fica à vontade. E terceiro, que eu estou dando um testemunho de vida compatível com a filosofia de vida que eu abracei. Mi Macedo, que bom, nunca achei muito crítica ser construtiva. Claro, não é. Alessandra, queridona, lá do Chile. E quando algum amigo diz que não achou bonito minhas joias? Mando para casa do alho. Você perguntou se ele achou bonita as suas joias? Feedback a gente dá quando a pessoa pede ou quando é necessário, né? Por questões da sua relação com a pessoa. Feedback é diferente de opinião. O cara dizer que não gostou da sua joia não é feedback, é opinião. Você manda ele enfiar a opinião no coador. Assim, queridão, eu pedi a sua opinião não é... Ou então você faz, então tá, então. Eu fiz um post aqui outro dia falando o seguinte. Para mim, e é verdade, quem me conhece sabe disso, se não pode ser bem feito, não merece ser feito, não vale a pena ser feito. Essa semana. Então, de novo, se não pode ser bem feito, não vale a pena ser feito. E é assim que eu me conduzo. Então, quando eu venho fazer uma live, eu faço o melhor que eu posso. Pode não ser o melhor para você, pode ser uma merda, porque merda de live. Lamento, eu faço aqui para você ficar agradado, eu faço o meu melhor, não é? Se eu não puder fazer isso, eu não faço, cara. Eu não venho aqui falar, de novo. É assim que eu funciono. Aí alguém foi lá e respondeu. Eu respeito absolutamente a opinião, pelo amor de Deus, tá? A pessoa respondeu assim, eu prefiro feito do que não feito. Eu falei, então tá, então. É o direito que a pessoa tem de funcionar assim. A opinião dela é, feito é melhor do que não feito. O que eu entendi disso? Se eu tô dizendo que pra mim, se não pode ser bem feito, não vale a pena ser feito, o cara vem e diz pra mim, eu prefiro feito do que não feito, pra mim ele tá dizendo o seguinte, mesmo que eu faça uma merda, eu vou fazer, porque o negócio é fazer. E é um direito que ele tem de funcionar, é um direito que ele tem de achar isso, de acreditar nisso, ok? Agora, eu não pedi a opinião dele, mas eu botei um post ali, porra, pra todo mundo, né, comentar. Se é uma rede social, espera-se que a pessoa vai comentar. E ela pode comentar o que ela quiser comentar. Agora, o cara falar da sua joia, então isso não é feedback, isso é opinião. Opinião, cara, eu tenho horror à opinião. Né? Na minha percepção, ou você dá uma orientação, ou você não dá porra nenhuma. Conselho e opinião é uma coisa que não se dá. E nem se pede. Você peça orientação a quem tem condição de orientar, a quem sabe o que está dizendo. Mestre Tamer, no almoço, no meio de uma metamorfose, você disse uma frase que eu nunca me esqueci. Pessoas inteligentes falam de situações e não de pessoas. É mais ou menos isso. Andrew, pessoas medíocres falam de pessoas. Pessoas comuns discutem ideias e pessoas excepcionais discutem... Não. Pessoas medíocres discutem pessoas comuns discutem fatos e pessoas excepcionais discutem ideias. É mais ou menos isso. Mas valeu, que lembrança, né? Obrigado pela lembrança. Tá difícil dar feedback. É treino, querido, não é treino. Isabel. Elis Desapegos. Como saber perguntar? Queridona, tem técnica. Vem para a jornada da plenitude que você vai aprender mais especificamente módulo 7, salvo engano. Módulo 7 ou 8. Módulo 7 ou 8. Você vai aprender a fazer pergunta. Vamos embora. Julie Belmonte. Como criar abertura para o outro ouvir e entender as entrelinhas? Cara, número 1, você precisa ter empatia. Número 2, quando você tem empatia e é respeitosa, porque o que pressupõe... Outro dia, de novo. Outro dia, uma pessoa importante, que inclusive eu respeito, que é uma filósofa importante, que está aí na rede social, ela disse assim, empatia não é se colocar no lugar do outro, é ver o mundo sobre a perspectiva do outro, alguma coisa assim. Eu te pergunto, como é que eu vou ver a coisa pela perspectiva do outro se eu não me associar ao outro, se eu não me colocar no lugar do outro? Se eu não for o outro, como é que eu vou ver o mundo do prisma do outro se eu não for o outro? E como é que eu faço para ser o outro se não me colocando no lugar dele ou então incorporando? Eu vou sair daqui e vou entrar lá nele.
Então as pessoas falam umas coisas que elas tiram da bunda. Desculpa, agora eu tenho que falar. Não aguentei, eu segurei a live inteira. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, e para isso significa que eu estou verdadeiramente interessado no outro, significa que eu estou verdadeiramente respeitando a condição de ser do outro. Quando isso acontece, eu já tenho metade do caminho andado para a abertura do outro, sabe? Por que as pessoas julgam? Por que a crítica é leviana? Porque a crítica não tem empatia. A crítica, o cara pensou, alucinou, interpretou e mandou, do jeito que veio. Então, o feedback, ele pressupõe empatia, né? Por isso que ele não cabe no feedback julgamento, porque quando você é empático, você não julga. Muito pelo contrário. Eu disse lá atrás, vê como as coisas todas que eu falo aqui todo dia estão conectadas. O macete é você conectar tudo. E eu disse, dica do Tamer, já falei várias vezes, quem critica não tem tempo de amar. Ora, se a crítica é um julgamento, quem está julgando não está amando. Se o feedback é um ato de amor, não cabe crítica. Se o feedback é um ato de amor, cabe compreensão, cabe misericórdia no sentido melhor da palavra, sabe? Você ser complacente, você ser paciente, você ser... Isso é empatia, você se colocar no lugar do outro e dizer, cara, eu no lugar dele estava fazendo igual. Eu, com a visão de mundo dele, eu estava fazendo igual. Quando você diz, vou fazer uma crítica construtiva, você está cometendo uma heresia. Falou, queridão e queridona? Que mais? Outro comentário. Tamer, que Deus te abençoe, axé. Muito, a mim é você. Você tem um espírito muito luminoso, axé. Eu não sei, viu, querido? Às vezes eu vejo trevas, só vejo trevas, porque tem uma galera aqui esquisita. Mas eu me considero sim um abençoado. Graças a Deus, não posso reclamar da vida, não. Queridão e queridona, que Deus abençoe a todos. Muito axé na sua vida. Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Amanhã tem aula e quinta-feira nós estamos de volta. Valeu! Grande abraço!